Beleza, boa noite a todo mundo. Sejam bem-vindos aí à live da Tecnisa, essa live bacana aqui sobre conteúdo muito importante, que é um conteúdo com conteúdos aqui, com temas que é bastante pertinente para quem é do segmento de alimentação, do fast food, né? Então, eu acho que é legal, vai ser legal aqui passar aqui a ideia nossa em torno de uns 40, 45 minutos, beleza? Para a gente poder discutir um pouco aqui também. Fiquem à vontade, como eu falei aqui, na questão das perguntas, quem quiser ir já fazendo as suas aí, fiquem à vontade, a gente vai respondendo ao longo aqui da live, se qualquer coisa a gente grava também, falando que a live vai ficar gravada, né? Para quem quiser assistir depois. Ok? Então, vamos dar partida aqui, vamos começar. Bom, essa semana, só para falar um pouquinho dessa semana nossa, que essa jornada nossa aí, né, de conhecimento sobre esses assuntos de gestão de bares e restaurantes, né? Então vai ser uma semana, assim, muito legal, com muitos convidados, tá? Vai ter gente bastante importante do setor para falar de tendência, para falar de cursos, para falar de processos, modelo, projeções, então vai ser legal aí, dar dicas, que é importante, né? Para a gente poder melhorar um pouquinho mais. Então essa ideia nossa aí é promover aqui conteúdos assim, importantíssimos para nós. Bem, a nossa programação, só para lembrar que ela começa hoje, vai até o dia 30/4, sempre às 18 horas aqui no canal da Tecnisa, né, do Instagram. Então, quem quiser participar aí, faça inscrição, compartilhe aí com seus amigos, ok? A programação completa com os convidados vai estar lá disponível também, pode entrar lá que você vai conseguir enxergar. Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer à revista Food Service News, por estar sempre apoiando a gente aí nessas ações, né, que a gente, de levar conteúdo, né, para esse segmento que é importante. Então a revista Food Service News é uma parceiraça nossa aí, ajuda a promover também esses eventos, né, e principalmente esse tema para esse segmento que é um dos mais impactados aí, se não for o mais, é o mais impactado com essa questão da pandemia, né. Mas vai passar, a gente sabe que vai passar, está passando, mas precisamos de persistir, né? E enquanto isso, a gente precisa de fazer alguns ajustes aí nos nossos negócios, ok? Então, abrindo aqui essa semana, temos nosso super convidado aqui, o grande Rafael Fabbri. Rafael, eu vou quebrar o protocolo aqui, cara, eu vou pedir para você se apresentar, beleza? Você se apresenta aí para todo mundo. Antes de você se apresentar, meu nome é Anderson, eu trabalho aqui na Tecnisa Software. Eu cuido aqui também da parte da gestão comercial, principalmente com a parte de varejo, essa parte nossa de retail, ok? Então, assim, mas estou aqui hoje para aprender com o Rafael, ok? Então, e aprender com vocês também, ok? Então, como falei, bate-papo nosso é super tranquilo, super leve. Vamos começar. Então, Rafael, se apresente aí, por favor. Fale um pouquinho da sua história, trajetória, como é que você vai poder nos ajudar a contribuir aí para essas dúvidas que estão pairando na cabeça de todo mundo. Beleza, legal. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite à Tecnisa. Quero mandar um abraço aos meus convidados que estão aqui prestigiando a live hoje. Mandar um abraço ao pessoal do Tempero SP, um restaurante que eu ajudo lá, da assessoria lá em São Paulo. Bom, meu nome é Rafael Fabbri, eu sou engenheiro químico. Logo quando eu saí da faculdade, assim que eu voltei para Belo Horizonte, eu estudei em Uberlândia, assim quando eu voltei para o restaurante da família estava fazendo uma primeira reforma, um restaurante bastante famoso aqui em Belo Horizonte, é uma casa cheia no Mercado Central, e a partir de então eu comecei a identificar, né, todos os pontos de gestão dentro de um negócio, a conhecer mais sobre o negócio, sobre o empreendedorismo, e a partir daí eu me apaixonei por esse tema. Fiquei 8 anos na organização. Nos últimos 2 anos a gente fez uma parceria com a Tecnisa, implantamos o sistema de vocês. E atualmente eu faço trabalho de assessoria estratégica em gestão para empresas. Trabalhei como diretor executivo lá, e agora então estou como assessor empresarial. Muito voltado para a parte de estratégia. E basicamente na parte de food service, eu tenho uma boa experiência em compartilhar aí. Boa, então você está com a bagagem cheia aí para poder dividir aí, compartilhar, ou dividir o conhecimento para multiplicar aí os ganhos, né? Mas muito bacana. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite.
E, bom, e o tema de hoje, a gente falar um tema muito delicado, né, e que muita gente gosta de escutar, quer saber a mágica, que é a parte de reduzir custos na sua operação, né? E, poxa, não sei se tem mágica para isso não, né? Mas tem muito processo envolvido, imagino que sim. Né? Então, por que a gente fala o seguinte, né, pessoal? Antes de começar a produzir, né, antes de começar a produzir e a vender, a nossa empresa já apresenta custos, né, tendo em vista o seu funcionamento. Né? Então, antes de começar a produzir lá, a fazer o seu prato e começar a vender, você já está gerando custo, né, pelo funcionamento. Né? E você vai ter custo com água, com luz, com telefone, com internet, com aluguel, com salário da galera que trabalha com você lá. Então, isso aí já é fixo, pode ter outros, mas esses aí são um dos principais. Né? E assim, todo mês, vendendo ou não vendendo, eles estão igualzinho carne e unha ali, ó. Vai seguir. Né? Então, assim, vai seguir ali e a gente precisa, então, pelo menos, ajustar, diminuir, reduzir um pouco, fazer um processo melhor ali para poder, né, diminuir na luz, diminuir no aluguel, etc. São vários custos ali que impactam. Né? Então, esses são chamados custos fixos que a gente fala. Né? Esses são os que, como dizer, está coladinho com a gente ali. Bom, e dentro desse tema de redução de custos, a gente vai falar de alguns outros temas aqui, ou de alguns subtemas, vamos dizer assim, que tem relacionado a essa questão de custo, né? Questão de cardápio, de modelos operacionais, né? Da gestão do negócio, sim, dos processos mesmo, que é importante, né? De sistemas e tecnologia aplicada, né? Como é que isso pode impactar no negócio, né? E aquisição de insumos também, que é outras coisas fora matéria-prima, como é que a gente pode gerir melhor. Bom, e começando aqui um pouquinho do primeiro tema aqui, desse primeiro assunto, é a questão de cardápio, Rafael, cardápio, né? Cardápio é a preocupação aí, cardápios ineficientes e tal. Como, né, a montagem dos cardápios aqui é um dos pontos chaves, é um dos pontos principais para se investir no quesito de redução de custos. Como é que você analisa isso aí hoje? Legal, legal, Anderson. Vamos fazer realmente um bate-papo aqui. Fica totalmente à vontade de complementar alguma coisa que eu disser. Boa. Eu espero que eu possa contribuir com todas as pessoas que estão assistindo a nossa live. Primeira coisa que eu queria comentar sobre isso, você falou muito bem sobre os custos fixos, né, que a gente tem pouco a trabalhar, e os custos variáveis, onde a gente tem uma maior de ganho de eficiência. Então, o primeiro conceito que eu quero trazer no início dessa live é que reduzir custo não é cortar despesa. Reduzir custo é eliminar isso. Quando fala de redução de custo, a gente está em busca de produtividade e não simplesmente cortar de forma aleatória, que muitas vezes podem estar sendo cortado uma coisa estratégica. Então, vamos buscar esse conceito de eficiência. Então, quando a gente fala de cardápio, isso é um portfólio. A escolha de um bom portfólio, a escolha da... basicamente, o público que você busca atingir. Né? Basicamente, tem a ver ali com o principal conceito que eu gosto de trabalhar nessa primeira parte conheça o seu cliente. Quem é o seu público? Quais são as dores dele, o que ele busca, se é um delivery, conheça o seu bairro, se é um restaurante com foco turístico, conheça o seu público voltado para o turismo, se é um restaurante que busca um atendimento para uma região comercial, conheça o seu público, porque ele tem muito a te dizer, né, sobre o seu modelo operacional. E quando a gente fala de cardápio, a gente pode ter muitas vezes aí, a gente vê cardápios muito grandes, com vários itens, e isso, sem sombra de dúvida, atrapalha muito a operação, a manipulação, o armazenamento. Então, quando a gente foca bastante na nossa especialidade, conectado com o público, a gente vai perceber que a famosa regra de Pareto, ela é verdade. 80% das vendas vem de 20% dos produtos. Se a gente foca nesses produtos, muitas vezes retirando os outros produtos que saem pouco, em vez de dias ou várias vezes na semana, colocar esses produtos em alguns dias da semana, ou fazer um revezamento
em relação a cardápios sazonais, por exemplo, né? A gente precisa ter recorrentemente tudo aquilo que tem uma grande procura, uma grande saída e uma facilidade operacional de produção, né? Não faz sentido a gente ficar vendendo uma coisa que ela tem uma saída baixa, média, mas que dá muito trabalho operacional para produzir. Isso está roubando tempo, está roubando a venda de um outro produto que poderia estar sendo muito melhor, muito mais eficiente nesse sentido. E aí também a gente fala a questão dos insumos, a gente vai comentar disso um pouco mais na frente, mas na hora que a gente vai montar o cardápio, a precificação é um ponto chave nessa situação, porque a precificação, basicamente, ela vai condicionar o público que vai estar comprando de você, né? Preço, lembrando, não tem a ver com finanças, preço tem a ver com público. A análise financeira só vai dizer se dá lucro, prejuízo, muito lucro ou muito prejuízo, mas é o público que vai, a escolha do público que vai determinar o preço praticado. Mas é muito importante a gente fazer essa análise financeira, de entendendo como que a venda desse produto vai contribuir, a margem de contribuição para o negócio, ver como que a gente pode melhorar a eficiência nos insumos, se você consegue reduzir através de busca de novos fornecedores ou de alguma outra linha de produto, o que você consegue mexer dentro da ficha técnica do seu produto para tornar mais eficiente, né? É verdade. E aquele negócio, né, assim, o cardápio, né, assim, a gente quando está participando de algumas consultorias aqui para clientes nossos aqui, com o uso da tecnologia, com o sistema que nós vamos falar disso lá na frente também, mas a gente fala um pouco assim, né, reveja o seu cardápio, torne-o menos ineficiente possível, né, lembrando que quanto mais sortido for o seu cardápio, quanto mais pratos tiver, quanto mais mercadoria, vai ter mais mercadorias no estoque, né, vai ser necessário, e com isso o valor investido vai ser muito maior, então, e o custo mais elevado. Então, assim, essa preocupação mesmo da montagem, elaboração de um cardápio mais econômico, mais enxuto, né, principalmente agora. Né, agora a gente tem que colocar produtos que têm uma rotatividade, uma saída mais rápida, né, e não ficar muito, como se diz, enfeitando muito, porque agora o momento não requer isso, né? Perfeito. E mais ainda, né? Além da gente, esses produtos que têm poucas saídas, ou da gente tornar ele sazonal, ou por dias específicos, focando nos produtos que têm maior saída, trabalhar estrategicamente o visual e a ordem que você vai colocar esses produtos no seu portfólio, no seu cardápio, seja virtual, físico. Isso é muito importante, né? O cliente, ele não necessariamente faz a escolha do que ele quer, ele pode ser conduzido dentro desse processo. Se você quiser dar destaque num produto que é melhor operacionalmente para a sua empresa, por exemplo, você tem um produto que ele tem uma margem de contribuição grande, um produto que é de fácil operação, fácil armazenagem, enfim. Então, promova esse produto. A foto dele tem que estar maior que a dos outros. Se não tiver foto no cardápio, coloque foto, dê destaque, coloque na primeira página, na parte de cima. As pessoas começam a ler de cima para baixo, da esquerda para a direita, né? A ordem de tamanho de texto, mude tamanhos, enfim. Crie uma identidade no seu cardápio, claro, mas a ordem com que você coloca vai interferir, sim, do seu empreendimento, né? Essa visão estratégica é muito importante. Boa, legal. Mais uma outra dica também, que a gente fala muito a questão de trabalhar com o cardápio dentro da safra de produtos, né? Perfeito. Dentro da safra de produtos. Porque, se você tiver lá, controlar a safra dos produtos, saber os períodos bons, trabalha só com aqueles produtos ali, né? E vai fazendo, rodando, de acordo com a safra, coloque outros, né? Então, isso também, como se diz, me ajuda bastante, né? Ajuda muito essa questão. Perfeito. Bacana demais. Bom, legal. Um outro assunto que a gente tem aqui, que a gente fala muito a questão também, que envolve a questão de redução de custos, que ajuda muito a questão dos modelos operacionais. Como é que
qual é o melhor perfil, como cada empresa trabalha. Então, assim, se a gente for falar do estilo do negócio, né? Ah, vou trabalhar no modelo de à la carte, no self-service, no delivery. Quais os benefícios de cada um deles, pensando assim em redução de custo? O que cada um deles pode agregar? Ou a gente pode mexer para reduzir o custo aí desses três cenários, assim, desses três modelos de negócio? Perfeito, perfeito. E aí a gente volta novamente àquela questão de segmentação de público, né? Entenda o público que a gente quer atender, que a gente quer atingir, e aí a gente modular a nossa operação. Se vai ser uma operação, vai ser uma operação self-service, se vai ser uma operação exclusiva delivery, ou se vai ter uma mistura de duas, três, enfim. Isso tem muito a ver com, por exemplo, ambientes mais comerciais que tem pouco que buscam normalmente o serviço à la carte, que as pessoas têm mais liberdade de escolher, ela tem mais praticidade, então as pessoas buscam, normalmente o self-service é mais buscado. O à la carte, ele tem algumas vantagens no sentido de eliminar pista, né, de self-service, tanto que demanda uma mão de obra maior, garçons, vai ter que ter provavelmente alguns cumins, enfim, você vai ter que ter uma operação um pouco mais complexa, né? Mas tem essa vantagem de se conseguir trabalhar muito bem a gestão, enfim, dos produtos internamente na cozinha, o controle de estoque é melhor, enfim, todos os pontos em relação ao à la carte, nesse sentido, é bem interessante. Na questão do self-service, quanto maior for a variedade, né, atingir o público específico, mais complexa vai ser a sua operação. A vantagem é que você tem um número reduzido aí de colaboradores, né? Basicamente você vai ter o próprio cliente, ele faz o serviço de realmente pegar, servir, pesar, enfim. Então a vantagem é que você reduz o número de colaboradores, aumenta-se o tamanho do desperdício. Aí tem que ter muito cuidado para fazer o acondicionamento, como gerir as fichas técnicas no modelo de self-service. É um pouco mais complicado que o modelo arte, porque arte você sabe o que está saindo no prato e indo até a mesa. Então, você consegue parametrizar no sistema aquelas composições, toda vez que o produto é vendido, vai dando baixa no sistema com as fichas que já estão parametrizadas. No modelo self-service, não. A gente tem que fazer a pesagem de tudo que vai para a pista e tudo que sobra da pista, porque a gente não sabe o que está indo para o prato do cliente. Então, essa gestão das fichas fica mais preocupante. E no caso do delivery, que a gente viu aí, essa pandemia tem sido uma grande alternativa para vários restaurantes, ou quem já atuava nesse modelo que veio para ficar de fato, existem inúmeras vantagens, né? Mas é que você consegue trabalhar com um número bastante reduzido também de colaboradores, né? Você consegue abranger uma área relativamente grande, e aí com as facilidades que iFood, Uber Eats, ou que essas plataformas vieram trazer na logística, que antes acabava sendo um grande impeditivo, um grande problema para as empresas que faziam delivery. Hoje, basicamente, estar numa plataforma de delivery você só precisa produzir, né? A logística é terceirizada e funciona muito bem. E uma grande vantagem de se trabalhar com o delivery é que existem vários modelos de dark kitchens, enfim, vários locais que você não precisa ter uma estrutura física muito grande, um aluguel muito grande, você consegue reduzir muito essas despesas fixas e conseguir trabalhar de forma muito competitiva. Então, no delivery é um lugar que você vai estar... tudo bem, tem uma competição muito grande, mas a competição é grande para todos, né? Então, é um lugar que, eu diria que é um dos poucos lugares que que o McDonald's disputa, né, pau a pau com todas as outras empresas. Então, assim, é um ambiente muito democrático, é um ambiente que traz muita facilidade, muita praticidade também, e as pessoas, com a pandemia, acredito que não foi um pico só, né? A pandemia não durou 40 dias, 50 dias, 60 dias, a gente durou mais de um ano. Então, isso mudou o comportamento do usuário.
Até hoje a gente não está podendo voltar para bares, restaurantes para tomar uma cerveja, conversar com amigos, enfim. Então o delivery tem sido uma saída durante esse tempo todo. Mudou-se muito o comportamento. Nesse sentido é uma excelente aposta, mas as dicas aí também, mesma coisa, faça um cardápio eficiente, mantenha uma boa embalagem, mantenha imagens faça várias postagens nas suas redes sociais, porque basicamente é o único canal que você vai ter de comunicação. Existem basicamente 2 momentos de interação com o cliente no modelo delivery, que é através da sacola, entrega e através das redes sociais. Então, mostre a sua empresa através desses 2 pontos. Eu atendo um restaurante em São Paulo, eu falo com ele exatamente isso. O momento em que o cliente recebe o seu pedido, até ele subir o elevador do prédio, é o momento que ele está interagindo com a sua empresa, avaliando a qualidade da sua embalagem. É o momento que você pode colocar um folder, é o momento que você pode trabalhar várias estratégias comerciais nesse sentido. E aí, trabalhar uma embalagem relativamente de pouca qualidade não é reduzir custo. Aí é fazer uma economia desnecessária. Show. Deixa eu dar uns recados aqui. Primeiro, o Vini Terni, lá pediu para você mandar um abraço para ele do Tempero SP. É esse mesmo. Falou assim que é para você poder mandar um alô para ele aí. A galera tá toda lá acompanhando a gente aí. É isso aí. Tem uma coisa muito interessante que é o modelo que eles atuam lá em São Paulo. Vila Matilde, Tempero SP, inaugurou no início do ano. Uma coisa que eles fazem interessante é o seguinte: de dia eles trabalham com a linha de delivery normal, eles atuam também com a linha de congelados, é uma segunda linha de atuação, e na parte da noite eles trabalham com hamburgueria. Então, dessa forma, eles conseguem ter 3 linhas de atendimento no mesmo espaço físico e ajudando a reduzir esses custos fixos. É uma excelente saída. Muitos restaurantes, por exemplo, self-service, que têm uma infraestrutura grande e funcionam durante um curto período de tempo, poderia estar utilizando, por exemplo, à noite, ou colocando espaço. É o que a gente tem visto bastante como solução para esses espaços, né? Show de bola. Gente, outra coisa, dar um outro recado aqui. As perguntas, vocês podem fazer aqui pelos comentários, que nosso pessoal daqui dos bastidores aqui, da nossa equipe aqui técnica, está coletando tudo e está passando para a gente aqui para a gente ir respondendo, ok? Então, fiquem à vontade, perguntem aí, aproveite o momento que é consultoria de graça. De graça, beleza? Então aproveita agora aí para a gente poder, foi pouco tempo, ok? Bom, o Daniel fez a pergunta aqui, um cardápio mais econômico pode influenciar muito nas minhas vendas ou é um mito? Legal, legal. Então, com certeza pode influenciar. É aquilo que eu falei. O cardápio, né, o valor do cardápio tem a ver com o público que você quer atingir. E quanto mais econômico, maior é esse público. Você consegue ter uma maior abrangência, de fato, de quem você consegue atingir. Então, sem sombra de dúvida. Agora, no modelo delivery, principalmente, é muito importante a gente ter esse cuidado em relação à precificação, porque existem várias coisas adicionais aí. Tudo bem, a gente tem uma despesa de mão de obra um pouco menor, mas em compensação, a embalagem passa a fazer parte integrante do seu produto, e normalmente essa embalagem, você tem ali a própria embalagem, etiqueta, saco ou sacola, enfim, não é uma coisa que é tão barata, tão irrelevante, já passa a ter uma certa relevância. E a gente tem a distribuição, a logística e distribuição, né? Valor do frete, seja por motoboy próprio, seja pelo modelo de iFood ou logística integrada, enfim, mas você passa a ter ali um valor considerável dessa fatia que essas plataformas puxam, né? Boa. Falar em plataforma, vou fazer mais uma pergunta aqui, da T Raiz. Depois o pessoal manda o nome completo ali, que eu não sei. T Raiz, mas vamos lá. Ela fala o seguinte: fala sobre delivery próprio, sem ser iFood, etc. Como posso expandir tendo o iFood como concorrente? Legal, legal. Boa pergunta, né? Assim, ela deve ter o aplicativo dela lá né? E como é que ela consegue sair desse oceano vermelho aí?
muitas pessoas têm migrado dessas plataformas para plataformas próprias, justamente por essas taxas elevadas. Aí, o iFood Logística é algo em torno de 25% a 30%. Realmente são taxas bastante elevadas que acima do ganho do restaurante. Então, o que pode ser trabalhado nesses casos? O iFood ele lança várias promoções, principalmente nos primeiros pedidos de R$1 ou de frete grátis na região. Então, para a gente combater isso, basicamente, é interessante fazer uma campanha ou física, através de panfletagem, ou nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, direcionada, patrocinada, impulsionada, direcionada para o seu bairro, atuando basicamente com algumas estratégias na primeira compra, oferecendo um desconto, ou trabalhando, às vezes, um frete grátis no seu próprio bairro, ou com um frete relativamente baixo para os bairros mais próximos. Realmente trabalhar contra o marketplace não é tão simples como o iFood, mas existe algumas desvantagens também em estar no iFood. Como eu disse, é um ambiente democrático. Se a pessoa ela quer comprar no seu restaurante, ela pode estar acessando a sua plataforma e não a do iFood. Porque caso ela acesse a do iFood, talvez ela vai encontrar outros restaurantes que vai chamar a atenção e vai desviar o foco. Ela vai acabar pedindo uma coisa que ela não pediria naquele dia, né? O caso do iFood acaba sendo vantajoso se você tem estratégias para estar junto com eles. Se você só está no marketplace, não vejo que faça tanta diferença. Seria melhor você divulgar o seu próprio negócio através das plataformas que você tem na sua própria empresa, enfim, né? Porque vai ser muito difícil a pessoa entrou no iFood, por exemplo, e escolheu aleatoriamente a sua empresa. Isso pode acontecer? Pode. Mas a maioria dos casos já é uma compra recorrente. Você pode medir, por exemplo, se é a primeira compra ou se já é a segunda, terceira, quarta, quinta compra. Se a pessoa está comprando pela sexta vez, 10ª vez, é porque não é a plataforma mais, é o seu restaurante. E aí, cabe você tomar a decisão de como você pode comunicar isso. E é aquilo que eu disse, a comunicação com o cliente, no caso de um delivery, pode ser através das redes sociais ou pode ser através do momento da compra. Então, junto com a sacola, você pode mandar alguma ação, né, com o seu canal próprio, com algum desconto, com alguma coisa, com uma tabela mais baixa, enfim, alguma coisa que faça a conversão. E só complementando um pouco o que você falou, e foi uma experiência bacana, um case importante que a gente até começou a divulgar isso, expandir isso durante as nossas implantações de sistema, né? A Tecnisa, ela tem, por ser uma fornecedora de soluções, principalmente o nosso negócio é o food service, né? A gente também, um cliente nosso, a gente colocou a nossa plataforma, ele quis fazer um delivery próprio, e ele usou o nosso aplicativo de delivery da Tecnisa, que é específico para o negócio dele, né? Bandeira branca lá que a gente fala, né? E ele colocou a marca dele e tal, e ele falou assim, poxa, mas como é que eu vou fazer para brigar com, um pouco da pergunta, como é que eu vou fazer para brigar com os iFood, com a concorrência? Eu falei assim, olha, pega o seu banco de dados de clientes, você tem isso aí? Ele pegou uma planilha de Excel lá que ele tinha. Falei, então é o seguinte, vamos colocar a cara no mundo, vamos colocar a cara na rede social. Pega a sua plataforma aí, pega esse Excel, a gente migrou isso tudo para o nosso sistema, colocamos todos os clientes dele lá, cadastrando tudo bacana, tudo arrumado, e fizemos uma ação para todo mundo falar assim, olha, você agora tem o seu aplicativo próprio, compre por ele. Você pode estar lá no iFood, mas você pode divulgar também que você existe também, você tem o seu aplicativo. E isso vai ser gradativo, as pessoas vão começar a entender que você está sozinho lá, que você não tem taxa, que é mais barato comprar com você, e a coisa vai acontecendo. Então, peguem o seu CRM, peguem os seus dados ali todos, né? Se você não dá importância para isso, comece a dar, popule corretamente, cadastre direito, e faça uma divulgação em massa para essa galera toda que você está nas Google Play, e etc., e pede para baixar o seu aplicativo. E aí, alguns clientes nossos conseguiram ter um bom resultado com isso, né? Então, porque ele começou a divulgar para todo mundo que ele existe, rede social, gente, que é importante, né?
colocou lá promoções, etc., comprando pelo aplicativo próprio dele, e a coisa também fluiu bastante, né? Então, isso é legal. É isso. E Certo? você puxa a pessoa para o seu aplicativo, você está no seu espaço, a pessoa está no seu espaço. Você não tá, se você Exatamente não isso. nos outros, outros restaurantes. Então, isso realmente é muito importante. Aquilo, né? Mapear se é uma primeira compra, se é uma compra já recorrente, se é aquilo que eu falei. Provavelmente já não é mais a plataforma, é o seu restaurante, qualquer lugar que você for, o cliente vai junto, desde que ele tenha algum incentivo para comprar nesse outro local. Exatamente isso, né? Coloca a sua cor, sua marca, deixa personalizado ali para você, o negócio fica bacana. O Léo de Paula aqui, 1975. Obrigado, Léo, pela. O Léo comentou, né? Fala que só se reduz os custos quando se conhece os mesmos. Exatamente. Verdade, né? Exatamente. É Verdade. muito comum, Anderson, a gente ver restaurantes que acabam fazendo uma precificação meio aleatória ali dos seus produtos, né? A pessoa tem uma ideia do que é, mas ela não tem isso na ponta do lápis. Na hora que a gente monta uma ficha de composição, na hora que a gente monta uma ficha técnica, às vezes a pessoa assusta, ela achava que não sabia que o custo era aquilo tudo, ou achava que o custo era maior, enfim. Né? Isso ajuda a direcionar. Se tem um produto que tem uma margem de contribuição maior, tem baixos custos, pô, esse produto tem que estar vendendo mais, porque senão você vai estar vendendo um outro produto e não vai ver o dinheiro entrando, não vai ver as coisas acontecendo. Né? É muito comum isso. É um mercado que oscila muito o valor dos insumos, então, se a gente não tem um bom sistema e uma boa ficha, se a ficha técnica está cadastrada e tem um bom sistema, todas as compras vai atualizando e frequentemente a gente faz a validação, né, dos valores. É exatamente, Léo, é isso. Se você não sabe o valor, não tem como reduzir, né? Só pode ser gerido o que é medido. Medido. Exatamente isso. Muito bom. Bom, dando continuidade aqui, tem mais perguntas, assim, a galera tá animada, viu? A galera tá animadíssima aqui, cara. O preço tá efervescente aqui. Quando o tema é bom, pipoca aqui, entendeu? Bom, tem uma outra questão também que é também, sim, importantíssimo, né? De gestão e processos, né? Qual é a importância de processos internos bem definidos? Assim, eles realmente impactam na gestão de custos? Eles ajudam nessa redução? Como é que você pode falar um pouco disso também para a gente aí? Demais. Essa é a principal parte da redução de custos, assim, sem sombra de dúvida. Muitas vezes, quando a gente fala de reduzir custos, a gente vai no caminho mais rápido e mais visível, que é comprar um insumo com valor menor, né? Achar um fornecedor mais barato para o mesmo insumo. Só que esse é apenas um pequeno pedaço na redução. A maior parte desse processo ele está dentro da sua empresa. Né? Ele está no acondicionamento do produto, está na manipulação do produto, está no desperdício de produção. Por exemplo, se a gente não tem um processo muito bem definido, a gente acaba economizando ali R$2, R$3, R$4 no quilo de uma carne que custa ali 30, 35, por exemplo, quilo. Mas dentro da cozinha, um item que era para estar saindo com 120 gramas, está saindo com 150, 160, 170 e você não consegue acompanhar isso. Ou seja, você está tendo uma boa economia na compra, mas ela é infinitamente menor do que os processos dentro da sua empresa. E a gente só consegue acompanhar isso com uma ficha técnica bem cadastrada, bem parametrizada no sistema, rotinas de inventário, ter processos claros, né? Quem faz o quê, de ter uma gestão dos insumos que é utilizado diariamente, para que você consiga programar as compras e não comprar de maneira aleatória, quando falta um produto aqui, falta outro produto ali, e às vezes esse produto que você está comprando de maneira aleatória está sugando todo o caixa da empresa, porque poderia estar sendo comprado na metade do preço, ou pelo menos 2/3 do preço, se fosse de maneira programada. Então, essa gestão interna, desde os checklists operacionais, desde a produção, e aí a gente tem os nutricionistas que trabalham com essa parte de segurança alimentar e processos.
Quem tem um restaurante e não tem ainda uma nutricionista responsável, além de dar mais credibilidade para o seu restaurante, também ajuda a manter todos esses processos em altíssima produtividade, né? Boa, verdade. Bom, tem a questão de gestão de processo, porque tem a gestão da mão de obra, né, que é gerir o seu time, né? Eu falo assim, pô, redução de custos, gente, capacitar o time para poder fazer para aplicar as melhores práticas dentro do seu estabelecimento, isso reduz custo, beleza? Isso reduz custo. Então, capacitar o time inteiro, treinar as práticas, treinar a rotina, orientar. Deixa eu colocar o carregador aqui, porque senão a minha bateria vai acabar aqui. Peraí. Mas então isso tudo, ela ajuda, né? Contribui. Então, isso faz toda a diferença, né? Gestão de pessoas, né? Isso tudo é benéfico, né? Faz parte do processo. Legal. Gestão de estoque também é uma outra coisa importante, né? Como você falou aí. Quando a gente está falando de mapear o consumo diário, significa de mapear quais os produtos que vendem mais, quais os produtos e insumos que oscilam mais no estoque, para a gente conseguir programar as compras e trabalhar o máximo possível just in time, com estoque reduzido, claro que com uma margem de segurança para não faltar nada, mas evitar de trabalhar com estoques elevados, porque isso aí é dinheiro totalmente parado, né? Poderia estar com um fluxo de caixa aí na empresa. Show. Mandar um abraço aqui também, quem está participando com a gente aqui é o grande Rafael Novaes, empreendedorzaço aqui, tem uma rede de hamburguerias aqui em Belo Horizonte, tem Contagem em Belo Horizonte, né, em Minas aqui. Também aí um assíduo frequentador aí de boa gestão. O negócio dele tá voando lá, entendeu? Nessa pandemia aí só bombou. Rafael, delivery foi um negócio que te ajudou. Depois você comenta aí com a gente aí que delivery é que salvou aí o negócio, né? E parabéns aí pela estrutura lá. E obrigado por estar aqui com a gente participando, beleza? Bom, dando continuidade aqui, o Vini Terni aqui, o Vini Terni comentou aqui o seguinte, que Rafa, essa semana de Vale, as vendas aumentam bastante, porém, logo na sequência recebemos uma queda nas vendas. Seria uma boa estratégia, uma promoção nesses dias de queda também, além do que fazemos? Perfeita leitura. E isso é uma coisa muito comum para todos os donos de restaurante. A gente percebe claramente que as vendas oscilam de acordo com o fluxo do público, né? Então, no próximo do dia 7 ali, do dia 20, a gente tem um pico de vendas, porque basicamente a parte de alimentação muitas as pessoas se dão o luxo de comer um produto diferenciado, né, um dia ou outro, e assim, claro, quando a gente tem um incentivo monetário fica mais fácil. Nos períodos que antecedem, né, esse período de recebimento do cliente, é muito importante ter promoções pontuais para incentivar o consumo, né? Então, sombra de dúvida, sem sombra. Boa. Bom, um outro tema que aqui eu vou nadar de braçada, beleza? Que é sistemas e tecnologia. Cara, isso também me fascina, porque tecnologia hoje, o que você mais escuta é tecnologia. Quando vier aí a pandemia, todo mundo saiu correndo atrás de tecnologia, me dá, e a Tecnisa estava com tanto de coisa boa, preparada e pronta para isso, não sei se a gente já estava sabendo que poderia vir alguma coisa, mas a gente aproveitou e acelerou e soltou um tanto de soluções que assim, contribuíram enormemente para vários clientes nossos. E, gente, clientes pequenos, ok? Pequenininhos, mas que aplicaram tecnologia também, e gestão é para cliente pequeno também, ok? Não é só para grande, não, e médio, grande, não. Tem gente que fala assim, pô, a gestão de sistema é muito caro. Não é, ok? Principalmente o pequeno pode usar a tecnologia, pode fazer gestão, e bem feito. Acho que até é mais fácil, né? Porque o processo dele é pequeno ainda, ele consegue administrar melhor, né? Perfeito. É muito importante isso que você comentou antes. Até um conhecido, René Silva, cheguei na hora, que ele é da empresa Infominas, né, que trabalha com TI, mas essa parte de tecnologia
não tem como a gente falar de evolução e de eficiência sem falar de tecnologia. E isso está aí para melhorar a gestão dos nossos dados, né? Você falando que dados é o petróleo do futuro, né? Tanto os dados dos nossos clientes, para a gente trabalhar em ferramentas, em CRM, entender o consumo, né? Quanto pelos dados internos, né? Fazer as integrações com as ferramentas externas para garantir mais velocidade, mais automação, menor margem de erro, enfim, são vários pontos positivos que a gente tem se aplicar tecnologia e ferramentas aí que já estão aos montes, né? A gente percebe bastante, até pré-pandemia, casos como a própria rede McDonald's, a Jerônimo, utilizando totens de autoatendimento, já começando a eliminar ali a balcão. Então a gente percebe que já está muito voltado para o futuro. A maior parte das pessoas hoje, eu busquei algumas pesquisas aqui, não achei nenhuma fonte satisfatória, mas eu já tinha lido uma pesquisa disso alguns anos atrás e se tornou realidade. Que a maior parte das pessoas hoje preferem ser atendidas por um totem, por um autoatendimento, do que por um atendimento humano. Esse foi um dos pontos que a gente até comentou aqui de trazer para a nossa live, porque às vezes vai deixar o atendimento mais frio, mas pelo contrário, né? Eu acredito que traz mais eficiência e velocidade, tudo que as pessoas buscam hoje, né? Dependendo muito do modelo de negócio. Se for um fast food, por exemplo, tem que aplicar bastante tecnologia. Se for delivery, mais ainda, porque os seus concorrentes, aqui vocês estão aplicando delivery com empresas que antes não tinham. McDonald's, Burger King, todas essas empresas que nunca tiveram delivery agora entraram para esse ramo. Peso de marketing violento, elas têm um banco de dados violento. Então, assim, sem tecnologia a gente morre. Tem várias ferramentas disponíveis a baixo custo, algumas gratuitas. Basicamente pegar e fazer mesmo. Essa questão de automatizar o processo, deixar ele mais, não vou dizer robotizado não, mas ele assim, ok, às vezes a pessoa, tem gente que quer ter um atendimento mais personalizado, quer ter a pessoa ali para poder falar se a carne está no ponto ou não está no ponto, mas até hoje você coloca a mensagem, né, ao ponto normal, né, você coloca a mensagem lá e já vai lá já pede ali no aplicativo que você está na mesa ali e já sai lá na cozinha com a mensagem ao ponto, né, bem passada, mal passada. Então, aos poucos a gente vai ajeitando isso aí e as pessoas vão acostumando, porque principalmente essa questão aí de redução de custos, né? Hoje não é só de software, tudo bem que, né, software é uma coisa que ajuda muito, você pode fazer o trabalho aí de colocar uma plataforma de delivery, que vai ajudar bastante, pode fazer com que o seu cliente chegue no estabelecimento já com a sua loja no celular dele, e ele vai fazer o pedido ali, né? Hoje a Tecnisa disponibiliza isso também, que é legal, que são soluções que o cara chega ali, senta e pede ali, nem precisa chegar na loja, já pode pedir do carro, já vai chegar e já vai retirar no local. Isso agiliza o processo, né? Então facilita muito isso hoje. Mas a tecnologia também é aplicada na produção de fornos combinados e outras coisas mais que ajudam muito, né? Para ajudar a reduzir o custo da operação, né? E pegar as pessoas ali e colocar ela para outras tarefas, fazer um atendimento mais, talvez ali no salão. Mas assim, tecnologia não tem como não ter, né? Exato. Não tem como não ter. Quando a gente fala dessa questão de redução de custo, igual eu disse, a gente está falando de eficiência, é utilizar a mão de obra da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Ela pode ser automatizada, por que a gente vai ter uma mão de obra ali para executar? Né? Pode ser uma máquina, pode ser um equipamento, enfim, você não precisa eliminar a mão de obra, mas você consegue ter a mão de obra aumentando a qualidade do serviço que vai ser. No Japão, por exemplo, a gente tem restaurantes totalmente automatizados lá, mas que também tem pessoas para quem gosta de cardápio físico, mas a maioria já está voltada para o tecnológico. Tem uma padaria muito grande, ainda tem garçons, mas 2 garçons num salão enorme.
altamente funcional, através de muita tecnologia. Então, a gente vê assim, que eficiência aqui em salões com um monte de garçom, enfim, com os pedidos na mão, tal, e hoje isso já realmente já entrou para o museu. Bacana, bacana. Tecnologia, sistema, que a gente respira sistema aqui na Tecnisa o tempo inteiro e solução para poder entregar para o mercado, né? A gente viu aí como a gente teve que colocar os nossos consultores, os desenvolvedores, para pensar em soluções para esse momento aí de ajudar, né, contribuir os nossos clientes e aquelas pessoas também que buscavam algo simples, fácil de utilizar para poder salvar o seu negócio, né? E graças a Deus a gente conseguiu ajudar muitas empresas com tecnologia. Perfeito. Muitas empresas de tecnologia. E nesse sentido, a gente fala aí, se qualquer lugar tenha um caixa, por exemplo, que possa ser substituído, ou pelo menos que possa ser aos poucos colocado um terminal de autoatendimento, que a própria pessoa faça a escolha dela, coloque o cartão, já faça o pagamento, isso elimina trabalho de caixa, tesouraria, isso facilita tanto a operação de um restaurante. Hoje a gente está vendo bastante esses honest market, né, que não tem funcionários, né, um mercado que basicamente a pessoa só tem um funcionário para repor o estoque, né, a pessoa vai lá, pega, ela mesma passa, ela mesma paga, e é na base da confiança. Olha que modelo altamente eficaz, e com isso a gente consegue ser mais competitivo nos preços, ter maiores margens e ter cada vez mais investimento em tecnologia para gerar produtividade. Deixa eu responder aqui, tem umas perguntas aqui, veio do Vitor Araújo. Ele perguntou assim, nós já falamos um pouco de cardápio, mas vou voltar atrás aqui. Qual a dica para a produção de um cardápio que mantenha a sua qualidade e seja mais favorável economicamente que o da concorrência? Olha só. Então, o que eu sugiro fazer? Focar nos produtos que você mais vende. Todo que você consegue colocar com maior linha de produção, você consegue dar custos, você para de comprar ou ter insumos, ou ter um estoque que você utiliza pouco, sua operação, seu modelo de negócio fica mais funcional, a sua equipe produz mais rápido, produz melhor, porque vai dar. Então, a dica que eu dou, basicamente, identificar 10 produtos que vendem mais e ter um certo destaque foco na operação desses produtos, porque a gente fazendo 1000 vezes, sem sombra de dúvida, é melhor do que fazer 1006 vezes. Bom demais. Aqui, se deixar aqui, nós vamos até 9 horas, beleza? Porque tem pergunta bombando aqui. A nossa live duração de 1 hora aqui, não vou conseguir fazer, a gente não vai conseguir responder todas, mas bom, deixa eu caminhando aqui para o final, galera. As perguntas todas que estão aqui, a gente vai tentar responder. Você quer fazer as suas considerações finais aí, dar aquela dica? O pessoal fica pedindo qual que é o pulo do gato, né? A varinha mágica, se você tiver, passa agora, que agora é o momento. Olha, algumas dicas interessantes, principalmente na parte de aquisição de... Só que você vai ter que ser breve, senão nós vamos cortar no meio da nossa live. Dá duas dicas, que aí o pessoal fica curioso, vai procurar a sua consultoria, entendeu? Procura a Tecnisa aqui também, que a gente sabe a dica também. Vamos lá. Fato, o banco de dados. Tenha as suas fichas técnicas, composição cadastrada no sistema. Toda vez que você conseguir, toda vez que você fizer uma compra, o seu XML sendo importado vai atualizar, você vai sempre ter o valor atualizado de cada produto. Então isso facilita muito na hora de verificar os preços de venda. É um mercado que os valores oscilam muito dos insumos, oscilam demais. Então é muito importante, você não vai conseguir fazer essa gestão manual. Faça a gestão através do XML das notas, desde que esteja cadastrado no sistema. E uma segunda dica, defina financeiros, isso vai facilitar bastante aí, a sua operação, negocie com os fornecedores sobre forma de pagamento. Muitas vezes a gente compra à vista e paga, a gente compra à vista e recebe parcelado do nosso cliente, ou recebe a prazo do nosso cliente, 30 dias, enfim. Quanto mais
próximo um do outro possível. Tente inverter essa ordem, comprar parcelado, com 20, 30, 40 dias. Tem empresas que fazem até 60 dias. Se for possível, fazer antecipação das suas vendas, mas coloque a taxa de antecipação na composição do preço do seu produto. Você sempre está com caixa, né? E não ter isso como uma surpresa, um recurso que você precise usar. Se você quer ter uma manutenção do fluxo de caixa, essas são as dicas. E lembrando que para o fornecedor, nós somos cliente, né? Vocês são o cliente. Então, não fique na mão dele negociar, negocie preço, prazo e qualidade. Boa, galera, queria agradecer a todos que estiveram com a gente até agora, né? Vou ser rápido aqui, senão vai cair, mas agradecer a todos, né? Lembrando que a gente tem muito conteúdo, né, durante a semana, participem, tem muita coisa boa que vocês vão poder pegar aqui e aplicar para agora no seu negócio. Participem com a gente, mandem ideias, mandem sugestões, o que vocês estão achando, e siga a gente aí nas redes sociais. Qual que é a sua rede social? Vamos, quer falar aí? Aproveita o jabá. Fala, qual que é o seu Instagram aí, sua rede social? Instagram, @desenvolvendo negócios, e o que eu estou participando aqui hoje também, Rafael FMJ. Você terá o meu negócio por lá tem o site, e agradeço muito a presença e que estou excelente pela frente nos próximos dias. Bom demais, bom demais. Gente, quem quiser saber mais também sobre a Tecnisa, @tecnisaoficial, www.tecnisa.com, temos lá muitos conteúdos bacanas, solução para os seus problemas atuais. Podem procurar lá a Tecnisa, que a gente vai poder ajudar vocês também. Um abraço a todos, lembrando, amanhã às 18 horas temos um outro super encontro, não deixe de comparecer aqui, ok? Esperamos vocês aqui. Um abraço, obrigado, gente, obrigado pela presença de todos aí, valeu, um abraço.